que fala que tem uma esfera de massa M presa ao ponto fixo O por meio de um fio de comprimento 2,5 metros. Então, tem uma esferinha aqui, isso daqui é um fio prendendo no ponto O. Ela é abandonada na posição A e o fio está esticado horizontalmente. Então, o que vai acontecer? A hora que eu soltar, esse fio vai fazer um movimento circular até chegar no ponto B. Aí ele fala, nesse ponto B, o fio que passa pela posição vertical, então quando ele está na posição vertical, que é o ponto B, se rompe. Ou seja, a partir de B não tem mais fio. Então, não tem mais movimento circular depois de B. O que vai acontecer? A esferinha estava presa ali, ela fez flup, e a hora que chegou aqui, puf, arrebentou e ela foi para frente. A hora que ela foi para frente, a gente já pode pensar que ela tinha uma velocidade em x. Lembra que quando arrebenta o fio, sai pela tangente? A tangente é justamente esse sentido aqui. Eu não sei como desenhar. Enfim, tá aqui nesse cantinho. Então, ele saiu com uma velocidade aqui. Uma velocidade na horizontal. Logo, a gente tem um lançamento horizontal. E aí, ele vai cair até chegar no chão. E a outra coisa importante que ele fala é que ele vai estar sob ação só do peso. Então, realmente é um lançamento horizontal. Não tem atrito, não tem resistência do ar, não tem nada. E atinge o ponto C, que fica 2,5 metros abaixo. Então, a altura do ponto B também é 2,5 metros. Tá bom. Desprezando eventuais dissipações de energia, importante, desprezando todas as dissipações de energia, pode-se concluir que a esfera atinge o ponto C com velocidade. Então, ele quer saber como é que é a velocidade dele lá no ponto C. Aí, a gente tem que lembrar que lá no ponto C vai ter duas velocidades, uma horizontal e uma vertical. Mas não vamos falar sobre isso por enquanto. Deixa eu pôr eu aqui, não sei onde atrapalha mais, vou deixar eu aqui no cantinho mesmo. Certo, então vamos lá. A gente tem a primeira parte de A até B e a segunda parte de B até C. Ok, já falamos sobre isso. Então, aqui no ponto B, ele vai ter uma velocidade em B na horizontal. E aí, conforme ele vai caindo, a velocidade dele na vertical, que inicialmente era 0, vai aumentando por conta da gravidade, tá puxando ele para baixo. Então, a hora que ele chega aqui no ponto C, ele continua tendo a mesma velocidade na horizontal que ele tinha lá em cima, porque na horizontal não tem aceleração. Mas ele também tem uma componente na vertical. Então, como ele quer a velocidade do ponto C, a gente tem que fazer uma resultante entre essas duas velocidades. Então, ela vai dar tortinha aqui. Fato, ela vai dar tortinha. Então, já ficamos ali meio espertos que as que falam que é horizontal ou vertical são estranhas, né? Provavelmente não vão ser resposta. A menos que uma fosse muito maior do que a outra, mas duvido que seja o caso. Então, possivelmente, a gente vai ficar em dúvida entre A e a B. Mas, vamos lá. Então, se a gente quer descobrir a velocidade em C, então a gente precisa descobrir essa velocidade B, essa velocidade vertical, e daí a gente vai fazer a soma vetorial dessas duas coisas. Ok, então vamos lá. Como eu vou descobrir essa velocidade em B? Vamos começar por ela, né? Porque, sei lá, senão vai ser meio difícil o negócio. Ele falou que a gente pode desprezar de eventuais dissipações de energia. Então, eu vou fazer por energia, só para ser diferente. Não precisaria, tá? Vocês poderiam fazer de outro jeito. Mas vou fazer por energia. Então, vamos lá. Eu sei que... Aqui é o vetorzinho resultante, esqueci de desenhar ele. Eu sei que a energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B, porque não teve perda. E eu sei que a energia mecânica é igual a energia cinética, mas energia potencial. Nesse caso, só tem potencial gravitacional, porque não tem mola, né? Não tem mola em lugar nenhum. Então, energia cinética no ponto A, mais energia potencial gravitacional no ponto A, é igual a energia cinética no ponto B, mais energia potencial gravitacional no ponto B. No ponto A, ela era abandonada do repouso, então ela estava parada lá no ponto A. Mas, lembram lá da aula de energia? Que para energia potencial a gente precisa definir um zero. Então, eu vou definir um zero polêmico só para confundir a cabeça de todo mundo. Mas vocês podem resolver aí o mesmo exercício do mesmo jeito, definindo zero lá no chão, tá? Não tem problema, vocês podem definir assim. A escolha é de cada um. Como eu tô resolvendo, eu escolhi não colocar o meu zero no chão. Eu coloquei o meu zero no B. Então, o meu referencial de energia potencial gravitacional zero é o B. Então, eu posso zerar a energia potencial gravitacional do B, ok? Então, eu vou medir todas as alturas a partir do B. Então, a altura do A é 2,5, porque ele estava 2,5 para cima. Se eu tivesse escolhido o chão, aí nenhum dos dois ia ser zero. A altura do A ia ser 5, que ia ser tudo isso, e a altura do B é que ia ser 2,5. Ia dar na mesma, né? Vocês já podem pensar que eu ia passar subtraindo para o outro lado, não ia mudar nada. Mas é isso, então vamos lá. Escolhi o meu potencial gravitacional zero ali, então não tem potencial gravitacional no B. Mas no A tem mgh e no B
mv² sobre 2, tá? Ok. Então, m de h é mv² sobre 2. A massa é a mesma, então eu posso cortar, a mesma bolinha, né? O G é 10, a altura 2,5, por conta da minha escolha aqui. VB é o que eu quero saber, dividido por 2, vou passar o 2 para o outro lado multiplicando, né? Então, vai ficar 50, 2,5 vezes 10 é 25, vezes 2 é 50. Passo como raiz, então VB é raiz de 50. Ai, mas 50 não tem raiz. E daí? Quem implica? Deixa a raiz de 50. Então, deixa eu pôr eu aqui agora que não atrapalhe mais. Vamos para a segunda parte. Ele veio com uma velocidade horizontal ali de raiz de 50, que não interessa quanto vale, porque não é a resposta. Então, vamos para a parte 2. O que vai acontecer na parte 2? Eu preciso saber a velocidade na vertical, porque a velocidade na horizontal eu já sei. Então, eu vou descobrir a velocidade na vertical. O que eu sei que está acontecendo na vertical? Eu poderia fazer um lançamento horizontal igual vocês estão acostumados. Usar lá alguma fórmula de cinemática. Eu tenho a velocidade inicial 0, eu tenho a altura 2,5, mas eu quero fazer diferente, quero fazer por energia. Então, eu vou fazer de novo uma conservação de energia entre B e C. B, eu já sei que a energia potencial é 0, porque eu defini que era, mas tem energia cinética, que é mv² sobre 2, agora eu sei o V, lá no ponto B. Em C, eu tenho mgh negativo, porque está para baixo do meu referencial. E eu tenho energia cinética, eu tenho uma velocidade em C, justamente ela que eu quero. Então, vamos lá. Energia cinética mais energia potencial no B, energia cinética mais energia potencial no C. Esse daqui é 0, mais nada é 0, então eu tenho mvb² sobre 2 igual a mvc² sobre 2 mais mgh. Tá. Posso cortar as massas, porque continua sendo a mesma bolinha em todo lugar, então a massa é igual. Aí eu vou substituir a velocidade em B, era a raiz de 50, mas isso está ao quadrado, então vai cortar a raiz, dividido por 2 igual VC², que é o que eu quero saber. Então, VC é o VC que eu quero, é o rosinha aqui, esse rosinha aqui que eu estou calculando. Dividido por 2, mais 10 vezes menos 2,5, porque está para baixo do meu referencial, então eu tenho que pôr uma altura negativa, tá? 10 vezes 2,5 dá 25, mais com menos dá menos, então vai ficar menos 25. Aí aqui a raiz eu posso cortar com o quadrado, e aí o 25 eu poderia passar para o outro lado já somando, aí eu passei para o outro lado já somando, aí 25 mais 25 deu 50, só que aí eu já multipliquei por 2, então ficou 100. Então, VC² é 100. Se eu passar a raiz, o meu VC deu 10. E esse VC é o rosinho. Então, eu já sei que a minha velocidade em C vale 10. Tá? Então, eu já elimino a letra B, a letra C e a letra D. A gente já sabe que não é nenhuma dessas. E a gente já sabe que não é na horizontal, então não poderia ser a letra E. Mas, vamos supor que você tivesse que descobrir o ângulo que está de fato. Então, vamos pensar. A gente teria que pensar em um triangulinho. O VC é 10, a gente tem um certo ângulo θ aqui com a horizontal, que a gente não sabe qual é, apesar de ele falar que é 45. O VY eu não calculei, mas vocês poderiam ter calculado se vocês tivessem feito do outro jeito, não teria problema nenhum, fiquem à vontade. Se alguém calculou, confere aí se vai dar certo. E o VB a gente sabe que é raiz de 50, certo? Então eu sei o cateto adjacente, que é o VB, e eu sei a hipotenusa, que é o VC. Então, na verdade, a gente tem um cosseno de θ aí, né? Que é o cateto adjacente, que é raiz de 50, dividido pela hipotenusa, que é 10, mas eu posso escrever ele como raiz de 100, porque raiz de 100 e 10 é a mesma coisa. E aí eu posso colocar todo mundo na mesma raiz e facilita a minha vida, tá? Então, eu sei que isso daqui é raiz de 50 sobre 100. E 50 sobre 100 é meio. Então, isso daqui é uma raiz de meio. E raiz de meio, a gente sabe que é 1 sobre raiz de 2, porque raiz de 1 é 1 e raiz de 2 não tem. Então, vai ficar raiz de 2 lá embaixo. Mas a gente não gosta de deixar raiz de 2 embaixo. Então, o que a gente faz? Vezes raiz de 2 em cima e embaixo. E aí vai ficar raiz de 2 sobre 2. E quem é o cosseno que é igual a raiz de 2 sobre 2? De quem é o cosseno igual a raiz de 2 sobre 2? De 45 graus. Então, 45 graus, confirmando que a resposta era a letra A. E isso também confirma que este é um triângulo isósceles. Porque esse aqui é 45, aqui também é 45. Então, se o VB é raiz de 50, o VY também é raiz de 50. Então, se você tivesse feito pelo outro método, a sua velocidade lá embaixo, essa velocidade aqui em pezinha, tem que ter dado raiz de 50 metros por segundo. Se não deu, tem alguma coisa errada. Aí você me chama, a gente descobre. Tá bom?